Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula específica que é o Código Tributário Municipal, claro, do município da minha querida Cuiabá. Apresentar aqui para vocês, esta aula a gente vai trabalhar obrigações tributárias, não só obrigações tributárias, mas também responsabilidade tributária, né? Com base aqui sempre, né, na lei, né, tá? Essa lei aqui, né? E aqui nós temos aqui, tá, o Código Tributário, Lei Complementar 43, lá de 97, Roberto França, né? Professor, me explica um pouco mais essa lei. Sim, já tivemos a primeira aula, falamos normas gerais sobre direito tributário, bastante superficial, né? E agora a gente está aqui, ó, das obrigações e responsabilidades tributárias. Bacana, né? A próxima aula vai ser da administração fiscal e da orientação dos contribuintes, e assim seguindo, né? Professor, e essa parte das disposições preliminares gerais? Cara, essa parte aqui é a parte lá, é referente ao Código Tributário Nacional, o CTN, lá do direito tributário. Então, nós temos muitas partes lá, tá? Aqui, eu estou passando meio rápido para vocês, né? E aí, professor, o que vai interessar? Mas aqui é bom você assistir essa aula até o final, por quê? Porque você está fazendo um concurso para o fisco, cara, para o fisco. Então, com certeza, todas essas aulas aqui serão cobradas aí em algum momento na sua prova, né? Professor, parte 2. Qual que é, professor? Segundo livro, né? Primeiro livro aqui, ó. Normas e procedimento fiscal. Aqui já são específicas, né? Ó. Unidade Fiscal de Cuiabá, escrita documentação fiscal, cobrança e recolhimento de tributos, restituição, devolução do indébito, reclamações contra lançamentos, regimes especiais de controle e fiscalização, do cadastro fiscal e da planta de valores genéricos, né? Planta genérica, né? Que é chamada aqui do município, né? E as receitas municipais. Aqui a gente vai falar todos os tributos do município, os impostos, né? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria também, principalmente assunto taxas, né? As taxas aqui do município, né? E aí, professor? Referência, cara, o código do município, tá? O link aqui, a Constituição e, claro, lá o CTN, Código Tributário Nacional. Professor, então o assunto é o quê? É obrigação tributária, tá? É obrigação tributária. Você tem que ir para uma prova desse concurso com essa visão muito clara. Esse é um objetivo fundamental. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Então você tem que entender o seguinte, ó. O que é o HI? Hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência, ela foi exclusivamente criada por lei, tá? Ó, exclusivamente criada por lei. Beleza, né? Hipótese de incidência. Quando essa hipótese de incidência ocorre, qual que é o nome disso? É o fato gerador. Então, da hipótese de incidência, previamente prevista em lei, né? Princípio da estrita reserva legal, né? Você vai gerar o quê? O fato gerador. O fato gerador da obrigação tributária. Ó. Fato gerador da obrigação tributária, né? Professor, vamos lá, eu quero um exemplo, né? Movimentação de mercadoria. O cara foi lá no bolichinho, comprou uma mercadoria qualquer, gerou o quê? Movimentação. Se ali vai gerar o quê? O ICMS, por exemplo, né? Professor, eu quero outro fato gerador. O cara foi lá cortar o seu cabelo, por exemplo. Então, o fato do cara entrar o fato do cara entrar lá na barbearia não significa nada. Agora, quando ele consumir o serviço, aquele serviço ocorreu o fato gerador da obrigação tributária. Então, esse fato gerador estava previsto na onde? Na hipótese de incidência, né? Aí temos aqui obrigação tributária, tá? Temos obrigação tributária. Obrigação tributária. Ele gerou a obrigação tributária. Professor, mas e aí? Para constituir o crédito tributário, com base, né? Com base aqui, tá? Na obrigação tributária do fato gerador, nós temos um procedimento administrativo chamado de lançamento, né? Nós temos o lançamento, aí nós temos aí o que? O crédito tributário. Temos o crédito tributário. Então, natureza disso aqui, claro, direito público. Professor, quais são os elementos? O sujeito ativo, né? Professor, quem que é o sujeito ativo, né? O sujeito ativo vai ser um ente da federação. O ente da federação. Ou seja, deve ser uma pessoa política. No caso aqui, município de Cuiabá. Professor, quem que é o sujeito passivo, né? Em via de regra, presta atenção no que eu falei,
né? Em via direta, o contribuinte. Tá? Causa, norma, né? Ou seja, né, a hipótese de incidência. O objeto, o cumprimento de uma prestação positiva ou negativa, né, determinada pela norma, né? Então esse é o cumprimento do objeto, né, prestação positiva ou negativa, né? Aqui seria o quê? Aqui seria a obrigação tributária passiva, né? Então prestação positiva ou negativa de determinada norma, né? Por quê? Porque a obrigação tributária, né, a OT, tá? Ela vai gerar duas espécies de obrigação, tá? A obrigação principal, tá? Essa obrigação principal é de pagar, e a obrigação secundária ou acessória, tá? Que é o quê? Uma prestação positiva ou negativa, né? Por exemplo, né? Vamos supor, não houve faturamento, então ele tem a obrigação de informar o negativo, que não houve faturamento. Tá? Informação para informar que houve. Se ele não fizer isso, ele vai o quê? Ele vai receber multa que poderá ser convertida em principal, né? Então, acessória e principal. Mas vamos lá, comigo, crianças. Ó. O hipótese de incidência gera o fato gerador, ocorreu o fato gerador, aí você vai gerar a obrigação tributária, que ela vai ter dois tipos, a principal e a acessória. Para constituir a obrigação tributária, obrigatoriamente nós temos o tipo do lançamento, a gente vai ter uma aula de lançamento para a constituição do crédito tributário. No crédito tributário é o valor a receber, é o valor a receber, tá? É o valor a receber, né? E aí, professor, vamos lá, rapidão, tá? Então nós estamos estudando o CTN. Vem comigo, né? Vem comigo aqui. Segundo o artigo 113 do CTN, obrigação tributária principal e acessória, acessória secundária. Obrigação principal, olha só, surge com a ocorrência do fato gerador. Então você tem a hipótese de incidência, você gerou o fato gerador. E tem por objeto o pagamento do tributo. Tá? Ou a penalidade pecuniária extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Olha aí. Então, qual que é a principal? É o pagamento do tributo. Beleza. O professor pagou. Ele falou que vai acontecer. Tá? Ela vai o quê? Ela vai o quê? Ele vai suspender. Ele vai excluir. Desculpa, ele vai se extinguir. Né? Ele vai se extinguir. Então, esse crédito tributário, nós temos as formas principais de extinção. Qual que é a principal dela? É o pagamento. Nós temos a extinção, nós temos aí a suspensão, né, a exclusão, nós temos aí formas de como vai ser tratado esse crédito. Né? Professor, não entendi. Ou penalidade pecuniária. O que é penalidade pecuniária? É uma multa, ele recebeu uma multa. Quando você recebe uma multa, você gera também um crédito, uma obrigação de pagar essa multa. Ela vai ser extinta a partir do momento que você pagou, né, juntamente com o pagamento. Né? De novo, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, vírgula. E tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, multa, né? E extingue-se quem? A obrigação principal juntamente com o crédito dela decorrente. Obrigação acessória decorre da legislação tributária. A legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação e fiscalização dos tributos, né? Então, prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação dos tributos. Por exemplo, eu dei o exemplo da barbearia. Então, o cara, todo mês, ele vai ter que declarar lá quanto que teve de faturamento, de serviço. Né? Então, ele tem essa obrigação. Se não fizer isso, ele vai receber aí uma penalidade, beleza? A obrigação acessória, que ela é a secundária, que é de informar, ó, objeto de informar positivas ou negativas, você tem a obrigação disso, né? Pelo simples fato de sua inobservância, ou seja, você não prestou a informação no tempo hábil, né? Converta-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Aí, ó, penalidade pecuniária aqui do principal. Então, o que, que vai acontecer? Você tinha obrigação de informar, de fazer a declaração, você não fez a declaração, e aí bingo na sua cabeça, pode ter certeza disso, né? Bingo na sua cabeça. Por quê? Porque você vai receber uma penalidade. Qual que é a penalidade? É uma penalidade, uma multa, uma punição. E aí, essa multa, ela vai se converter na principal, ou seja, de constituir o crédito de pagamento, né? Beleza? Fechou aí? 10, né? Ok, vamos, aqui é o CTN. Professor, e agora? Vamos lá. Cuidado para vocês não se perderem aí, tá? Vamos aqui, tá?
Ô, professor, eu não gosto... Aqui, ó. Beleza, né? Opa! Vamos aqui, ó. Tá? Obrigações tributárias, ó. Obrigação tributária principal. A obrigação, ó, estamos no CTM, perdão, tá? Surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo, penalidade pecuniária ou extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, igualzinho, beleza? A obrigação acessória decorre de legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Beleza, né? Fechou, né? Fechou aqui, né? Aí vem aqui, ó, outra coisa importante aqui, ó. O parágrafo 4º está lá, ó, por isso que é bom a gente estudar no texto da lei. Ó, o quarto, a inobservância da obrigação acessória converte-se na obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Beleza, a gente já falou sobre isso, né? Agora vem. A ilicitude do fato gerador. Olha aí. Inclusive a prática de ato simulado, nulo ou anulável, bem como a prática do ato sem licença, licença ainda não concedida ou inconcedível, não exime o pagamento dos tributos correspondentes, bem como das penalidades decorrentes do ato fraudulento e nem do procedimento penal cabível, né? Professor, o que significa isso, né? Isso aí diz, né? É uma palavra aí chamada que tributo não tem cheiro, né? Tributo não tem cheiro, né? Tributo não tem cheiro, né? É non odelete, né? Eu tenho um negócio desse cara aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a aula vai... Eu preparei aqui um material para nós aqui. Deixa eu ver aqui, ó, tá? Opa, interpretação, fato gerador, obrigação acessória, elementos aqui, parei, momento da ocorrência do fato gerador. Aí, ó, parei, lisão, negócio jurídico, aqui, né? Ó, tributo não olete, né? Tributo não olete, né? Aí, ó, tributo ou não olete, né? Ó, a definição legal do fato gerador interpreta abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto e de seus efeitos, dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, né? Beleza, né? Beleza, né? Ok, né? Mas agora eu quero falar esse cara aqui, vou até marcar ele aqui em amarelo, né? Isso aqui pode cair na prova, você tem que saber. Salvar aqui esse arquivo. Isso, professor, né? Isso aqui é um termo romano, né? O imperador de Roma, salvo engano, acho que foi César, né? Um grande imperador romano, né? E aí, cara, se você for hoje, cara, assim, ó, o meu pouco conhecimento que eu tenho de mundo, né? Conheço a Itália? Conheço a Itália. Cara, se você for lá na Itália, cara, você pode ter absoluta certeza que o sistema tributário mais complexo do mundo, o sistema tributário na qual há mais tributos, mais legislações no planeta é o sistema tributário italiano, romano, tá? Romano. Mas isso vem lá desde o Império Romano, né? Então, o Império Romano, né, sempre teve aí um apetite tributário ativo muito grande, né? Então, o imperador, né, nós tínhamos lá, não tínhamos sistema de canalização de esgoto bem constituído, então tinha as latrinas, né? Que as latrinas eram as casas onde o pessoal fazia lá as suas necessidades, né? As necessidades, número 1, principalmente o número 2, né? Então eram as latrinas, né? Então o que acontece? O imperador romano, um burocrata lá do negócio, chegou, né? E viu uma oportunidade. Opa, nós podemos tributar o uso das latrinas públicas, porque nós precisamos mantê-las, então nós precisamos de recursos para tal. E aí vem a situação, né? Aí vem a situação, né? Aí vem a situação, né? Aí vem a situação. Professor, qual a situação? É o seguinte, aí o cara falou, olha, você vai tributar também, seu imperador, o senhor vai tributar, seu imperador, também as merdas, né? O fedor. Aí ele falou assim, tributo não tem cheiro, não olete, né? Tributo não olete, não tem cheiro. Então isso ficou uma expressão, isso você tem que saber, ou seja, né? Não independe do cheiro, independe de uma situação, independe se é uma situação legal ou ilegal. Feito essa introdução, esse rodeio importante, vamos para, opa, é esse aqui, professor, aqui, ó.
A ilicitude do fato gerador, beleza? Ó, ilicitude, ou seja, o cara tá lá, tá comercializando drogas, por exemplo. Drogas o quê, né? Entorpecentes é uma ilicitude, beleza. Mas é o seguinte, essa ilicitude não é um comércio de mercadoria? Sim. Então é base de incidência do fato gerador. Mesmo sendo ilícita a situação, há incorrência do fato gerador, ó, ok? Inclusive placa de ato simulado, o cara simulou que vendeu uma propriedade para fulano de tal para fins de outros benefícios, não interessa, não, ó, um ato simulado, um ato nulo, um ato anulável, bem como a prática do ato sem licença, licença ainda não concedida ou inconcebível, ou seja, o cara está lá no sua barbearia totalmente ilegal, não tem licença de funcionamento, não tem nada, ele não é habilitado para tal. Não interessa, tributo não tem cheiro. O que vai acontecer? Não exime o pagamento dos tributos correspondentes, bem como das penalidades decorrentes do ato fraudulento e nem do procedimento penal cabível. Então, o apetite forais da tributação não está nem aí com as atividades legais. O objetivo é a arrecadação, tá certo? Então, não importa. Então, você tem que ficar muito esperto que o comando da questão ele pode estar vindo aí com uma história, não sei o quê. Não, tributo não tem cheiro, né? Beleza? Vamos lá, parágrafo 5º, né? Ó, os contribuintes que optarem pelo recolhimento do imposto na forma do Simples Nacional deverá cumprir aí as obrigações acessórias previstas na lei complementar. Professor, e aí? Qual que é a lei do Simples? Lei 126, né? Então, o que acontece? Professor, o que é o Simples? Né? Simples aí, Simples Nacional, né? Muito importante, claro que vai sofrer grandes alterações aí mediante a nova reforma tributária, né? Que foi aprovada em 2023, né? O que vai acontecer aqui ao Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional há uma unificação de tributos, ISS, ICMS, PIS, CONFINS, né? PIS e CONFINS, e algum outro também aí, beleza? Então vai o quê? Uma consolidação desses tributos, né? Então o que acontece? Ele deverá cumprir aqui as obrigações acessórias previstas em lei. Então ele tem que fazer as declarações dele, né? Tem que fazer as declarações. No caso da LAC, por exemplo, todo dia 20, salvo engano, a gente manda lá a relação de notas fiscais emitidas, né? Do movimento que teve para a prefeitura. Com base nisso, essa informação vai para a base do Simples Nacional. Beleza? Fechou? Importante? Sim, né? Então, essa aqui é a obrigação, né? Fato gerador. Vamos pegar aqui. Opa! Vamos aqui no CTM. CTN. É sem preguiça, cara. Aqui é para estudar. E esse estudo aqui é um estudo de extrema profundidade, cara, tá? Extrema profundidade. Aí, ó. Legislação tributária, beleza, normas complementares, vigência, aplicação da legislação, interpretação, obrigação tributária, ó, beleza, né? Ok, nós já vimos isso. Agora, fato gerador, ó, fato gerador, ok? Vamos aqui, fato gerador. Fato gerador. Então, fato gerador é o quê? Fato gerador, ele é concreto, tá? Ele é algo concreto. Como assim, professor, concreto? Porque ocorreu. Antes do fato gerador, nós temos somente hipótese de incidência, que é a lei. Tá? Ocorreu, né, aquela hipótese de incidência que existiu, gerou o fato gerador. Professor, consequências do fato gerador? Vai gerar a obrigação tributária, não é isso? A obrigação tributária que você vai ter duas, né? A principal e a acessória, tá? E aí, professor, daqui nós vamos ter o lançamento, que é um procedimento administrativo para a constituição do crédito tributário. E esse crédito tributário ele tem que ter fim. Qual que é o principal fim dele? É o pagamento. Então, é a extinção, exclusão e a suspensão do crédito tributário. Tá? E aí nós temos essas três destinações do crédito tributário, né? A extinção, a exclusão e a suspensão do crédito tributário. Tá? Aí, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. O que é isso? Hipótese de incidência. Como necessária e suficiência a sua ocorrência para incidência de cada um dos tributos. Né? Professor, como necessária e suficiente, ou seja, essa hipótese de incidência tem que ser uma hipótese de incidência
transparente, clara, objetiva, não pode ter dúvida, não pode haver dúvidas em relação a isso, né? O fato gerador da obrigação acessória, tá? O que é acessória? Aquela prestação positiva ou negativa que deverá ser efetuada no âmbito das atividades arrecadatórias do fisco. A gente viu isso já agora há pouco, né? O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação tributária aplicável, impõe a prática ou abstenção, ação positiva, abstenção negativa de ato que não configure a obrigação principal. Tá? O principal disso aqui é o seguinte: qual é uma obrigação acessória que eu tenho? A professora lá que não teve faturamento nenhum no mês, tal. Beleza. Se eu ficar quieto, eu estou lascado. Tá? Eu não vou pagar tributo, né? Mas eu tenho obrigação acessória, que é a obrigação secundária. Essa obrigação é de informar. Então, eu tenho que informar lá o fisco que no mês tal não houve movimento. Não precisa nem explicar por que não houve movimento. Tá? Se eu não fizer, eu estou descumprindo, vou ser multado. E essa multa é uma multa pecuniária. Essa multa pecuniária ela vai se converter na obrigação principal. Aí, beleza, né? Ok, né? Aí, ó, tá? Aí, beleza. Ok, né? A autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos dos negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, do tributo ou da natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, conforme determinado em lei específico, né? Lei específica, né? Ok, calma, né? A gente já vai falar sobre isso aqui. Calma, né? Então vamos falar sobre esse cara aqui. Beleza? Ó, tá? Aí, tá? Só vamos falar um pouquinho do fato gerador agora, tá? Fato gerador. Tá? Eu estou fazendo uma revisãozinha também, né? Ok, né? Ó, opa, olha, ó. Aqui, esse aqui é o objeto da aula de hoje, tá? Claro que nós não vamos falar de lançamento e não vamos falar de crédito tributário. O lançamento do crédito tributário está previsto aí no decorrer das aulas, né? Vem comigo. Espécies. Obrigação tributária principal acessória, bingo, já estudamos isso aqui. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre. Então, o que é uma interpretação literal? Interpretação literal é aquela que vai interpretar somente o sentido dos artigos. Ela não vai ter uma interpretação histórica, por exemplo. O que é interpretação histórica? Interpretação histórica é você voltar no momento histórico na qual a lei foi criada para você poder aplicar a lei. O que é uma interpretação doutrinária? Doutrinária significa o significado que os doutrinadores têm em relação àquilo. Professor, o que é uma interpretação jurisprudencial? É uma interpretação dos tribunais em relação ao quê? Em relação àquele artigo. Tá? Filosófica é uma interpretação filosófica. Então, interpretação literal é do artigo. Então, não é somente aqui, ó. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, né? Olha aí, damos obrigações acessórias, né? Beleza, né? Ok, né? Ó, exclui-se do crédito tributário. A exclusão, aí tem vários, né? A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito dela excluído ou dela consequentemente, né? Olha a coisa importante aqui que eu quero falar para vocês, né? Então, quando o crédito tributário faz o lançamento, você gera o crédito tributário. E aí? Esse crédito tributário vai ter que dar fim, né? A primeira hipótese é o que? O pagamento. Então, se você olhar lá, o 175 exclui o crédito tributário. O pagamento. Beleza, né? Aí vem, a exclusão do crédito tributário não dispensa. Aqui é exclui, desculpa, eu falei extinção, aqui exclui, né? Exclui o crédito tributário, ok? A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, independente da obrigação principal, cujo crédito seja excluído, ou dela consequentemente. Professor,
E aí, ficou confuso? Sim, vamos comigo aqui. O que o professor vai fazer? Eu vou pegar lá o CTN, ok? O CTN, eu vou lá no 175. Aí, ó. Aí, ó. Vamos aumentar um pouquinho a letra para ficar obrigação tributária, beleza, fato gerador. Aí, ó, salvo, ó, fato gerador, ok, ó. Salvo disposição enquanto considere fatos geradores existentes e suficientes, ok. Tratando de situação de fato, ok, beleza, a gente vai ler esse cara aqui, né? Já, já. Sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário, responsabilidade tributária de sucessores. Isso aqui é do CTN, né? Por infrações. Aí, ó, crédito tributário, beleza? Crédito tributário, constituição do crédito tributário pelo lançamento, beleza? Uma aula só para esse aqui que a gente vai falar sobre esse cara. Modalidades do lançamento, beleza? Ok? Aí, ó, suspensão do crédito tributário, suspende o crédito tributário. Então ele foi constituído, ó, teve hipótese de incidência, houve o fato gerador, só que esse crédito, que é o valor a pagar, ele está suspenso, né? Suspenso por o quê, professor? Por uma moratória. Aconteceu muita moratória na época, tá, da pandemia, na época que teve também as enchentes lá em Santa Catarina. Depósito do seu montante integral. O que acontece? Tem um crédito, ele discorda, ele vai lá e deposita. Então, suspende a exigibilidade, ok? As reclamações dos recursos, ok, ó. Então, isso aqui eu tenho na lá que eu tenho um desse aqui. Eu tenho um recurso lá que eu levei uma multa da prefeitura de uma taxa lá, eu entrei, né? Então está suspenso, né? Concessão de medida liminar ou mandado de segurança, concessão de medida judicial. Então, isso aqui é o quê? Essas aqui são, suspendem, né? Suspende. Parcelamento, ó. O cara parcelou, suspendeu, bacana. Aí vem falando cada uma dessas hipóteses aqui. Extinção do crédito, beleza, ó. Ó, extinção, extingue o crédito pelo pagamento. Pagou, acabou, que 99% é o pagamento. Concessão, transação, remissão, prescrição, decadência, conversão, ok, né? Aí vem aqui, tá? Deixa eu pegar aqui qual que é o artiguinho, né? 175, tá? 175, vamos lá, ok? 175, a modalidade de demais de extinção. 175, ó, vem aqui, ó, exclusão, ó, exclusão. Então, a exclusão do crédito dá pela isenção ou pela anistia, né? Anistia, perdão, isenção, né? Então, ele tem isenção daquele tributo. Tanto a isenção, né, quanto a anistia, o que acontece, né? Essa exclusão aqui é por lei, tá? Tem que ser por lei. Então, o que eu estou explicando para vocês aqui? Eu estou explicando para vocês o seguinte, tá? Estou explicando para vocês o seguinte, tá? Da obrigação acessória, mesmo você sendo isento, mesmo que você seja isento, tá? Mesmo que você seja isento, mesmo que você seja beneficiário da anistia, tanto a isenção quanto a anistia, o que vai acontecer? Você está anistiado, você não vai pagar a obrigação principal. Ou seja, esse item é simplesmente para a obrigação principal, mas você tem a obrigação de quê? De informar as obrigações acessórias. Ó. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes das obrigações principais, ou seja, né, a principal não vai ter que é pagamento, mas você tem acessória, né? Cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. Beleza, né, professor? Ok, né? Aí, vamos lá, obrigação tributária ainda, principal, né? Vamos aqui comigo. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei. Sim, cara, não tem jeito. Toda a obrigação, todo fato gerador tem que ser definido em lei. Quando é definido em lei, ele é chamado de hipótese de incidência, porque ele não foi materializado. Ocorreu, houve materialização, então ocorre o quê? O fato gerador. E o fato gerador vai ter consequências, só repetindo, martelando na cabeça. É a obrigação tributária, a principal e a acessória, que ele vai ter que dar conta, né? Aí vem como necessária e suficiente, né? A ocorrência. Artigo 115. O fato gerador da obrigação acessória
é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal. Bacana, né? Professor, e agora? Eu quero falar do fato gerador. Tá? Professor, professor? Qual que é os elementos da constituição do fato gerador? Né? Você tem que saber. Você tem que ter o objetivo, né? Objetivo, sujeito, o objetivo, o subjetivo. Quem que é o subjetivo? Sujeitos, ativo e passivo, né? Professor, qual que é o objetivo? O núcleo, a materialidade, né? Então, aqui, esse objetivo aqui é aquela passagem da hipótese de incidência para a configuração do fato gerador. Subjetivo, você sempre vai ter sujeitos, né? Sujeito ativo. O que é o sujeito ativo, professor? Aquele que é a pessoa política, né? O município, o estado, o DF ou a União, né? Ou o sujeito passivo, tá? Espacial, o que é isso? É a territorialidade, né? Se é no município de Várzea Grande, a territorialidade é lá. Se é de Cuiabá, então vai aplicar o princípio da territorialidade. Aí, tanto é que você tem tributos nacionais, estaduais e municipais, né? Artigo 112. Temporal. O que é o temporal? É o momento da aplicação, né? Daí, ó, tá? Elementos aí da obrigação, né? E, claro, o valorativo, né? O que é o valorativo, né? Quanto que será, né? Aí nós temos duas coisas, a base de cálculo e a alíquota. A alíquota é o percentual, né? A base de cálculo é sobre. Você tem lá a alíquota ad valorem, né? O que é a alíquota ad valorem, né? É o valor da nota fiscal. Você tem um percentual, né? O valor daquela comercial ad valorem, né? Ad valorem, né? 2, alíquota zero. Aí, ó, alíquota zero. Alíquota progressiva, tá? Tipo imposto de renda, tá? Uma alíquota específica, né? Muito utilizada aí no comércio de importação, ou uma alíquota fixa, né? Ou uma alíquota fixa aí. Então, é a questão dos elementos. Então, quais são os elementos? Objetivo, subjetivo, espacial, temporal e valorativo. De novo, objetivo, subjetivo, espacial, temporal ou valorativo, né? Beleza, né? Quanto à periodicidade, professor, né? Quanto à periodicidade dessas obrigações, né? Quando você tem três tipos aqui de periodicidade. Vem comigo, né? Instantâneos. O que é instantâneos? Ou simples, na hora. Na hora. A prática de um simples ato. Comprou, pum, e zerou o ICMS, IPI, Imposto de Importação, Exportação, IOF, TPI, TCDN, entre outros, né? Professor, periódicos ou complexivos, né? Ou complexos, né? O que é isso? Imposto de renda, né? Então você vai tendo fatos durante o exercício. No outro exercício, uma data certa, você faz o quê? Uma prestação de contas de todas as suas entradas e saídas, né? Aí você faz o quê? Imposto de renda, né? Ocorre durante um período de tempo, fatos isolados, depois se reúne, né? E os continuados, que é uma desgrama, tá? É os continuados. Os continuados, normalmente, são sobre o patrimônio contínuo, período certo de tempo. Qual que é o fato gerador? Virada de ano. Virou um ano, 2024 para 2025, 26. O que acontece? Vai gerar o IPTU, o ITR, Imposto sobre o Território Rural, né? Território Rural, e o IPVA sobre os veículos, né? Então eles são os continuados, né? Então isso aqui conta a sua periodicidade, né? Tá certo? Beleza, né? Vamos aqui, vamos falar isso aqui. Professor, momento da ocorrência do fato gerador, tá? Momento da ocorrência do fato gerador. Beleza, tá? Qual o momento que essa hipótese de incidência ela vai se materializar? O CTN foi bem claro nesse assunto. Salvo disposição em lei em contrário, ou seja, o que está aqui, tá, é a regra geral. Considere-se ocorrido o fato gerador e existente de seus efeitos. Cara, não tem jeito. Ocorreu o fato gerador, falou-se em fato gerador, significa dizer que aquela hipótese de incidência ela foi materializada. A partir que ela foi materializada, aí é a aplicação do direito público. Aplicação do direito público na qual terá o quê? Que ter seus respectivos efeitos, né? Aí vem. Professor, qual o momento? Duas situações, situação de fato e uma situação jurídica. Tá? Professor, o que é uma situação de fato no direito? Né? Situação de fato é quando ocorre a determinada situação.
Professor, situação de fato, você foi lá cortar o cabelo. Terminou o corte de cabelo, ocorreu uma situação de fato. Pô, professor, é brincadeira, professor, é só isso, só isso. Isso é situação de fato, né? Isso no direito administrativo a gente usa muito, né? No direito privado também, situação de fato. Então, toda vez que você ouviu, cara, situação de fato é o que aconteceu. Então, no momento que acontece, é o momento que gera o quê? A ocorrido fato gerador. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente eles são próprios, né? Aí, eu disse na barbearia, o cara sentou e ele recebeu um serviço, que foi o corte de cabelo. Então, esse corte de cabelo vai gerar o ISS. Então, é a geração de fato, né? Professor, outra geração de fato. O cara foi lá na padaria, comprou o pãozinho, pronto. Comprou, consumiu o pãozinho, levou, né? Ele levou, pagou, né? Pagou tal, né? Ou fez uma promessa de pagamento, beleza? Tá aí. Ou uma situação jurídica, tá? Uma situação jurídica, né? Desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Aí a palavra aqui chama-se definitivamente constituída. Professor, eu quero uma situação jurídica. Sim, beleza, tá? Você vai comprar um lote. Você leva o lote para casa? Não. Como é que é a situação da propriedade do lote, do terreno? Você tem que ter a escritura. Então, no ato que se lavrar a escritura, pagar-se-á o quê? O imposto de transmissão, o ITBI, tá? Inter vivos, né? Então, é a situação jurídica, né? Definitivamente constituída. Você fez um contrato de compra e venda, tá? Você fez uma... Pronto, então aqui é o definitivamente jurídico. Então, você tem situação de fato. Tá? De fato, no momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que se produza os efeitos que normalmente lhes são próprios, tratando de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Uma súmula do STF para enriquecer nossos estudos, o imposto de causa-mortes, né, que é o imposto herança, né, é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Olha que coisa aí, né? Então isso aqui é a situação jurídica, né? Causa-mortes. Então o que acontece, né, é devida ao tempo da abertura da sucessão, ó, ao tempo da abertura. Olha que coisa interessante, né? Então o cara faleceu em 2020. 2020 deveria ser feita a abertura, mas aí só fez a abertura da sucessão em 2024. Professor, vamos supor que a alíquota aqui era 5% e aqui passou a ser 6%. Ele vai utilizar qual? Vai utilizar da abertura da sucessão, ó. Vigente ao tempo da abertura da sucessão, beleza? Vigente ao tempo da abertura da sucessão, né? Então isso aqui é uma questão aqui bacana, né? Causa-mortes, né? Imposto à herança é um imposto estadual, né? Que na reforma aí previdenciária a reforma que nós tivemos aí da tributária, cara, mexeu demais isso aí, né? Eu particularmente não gostei, tá? Não gostei. Beleza? Bom, agora a gente vai naquele dispositivo. Norma geral de anti-elisão. Anti-elisão. Tá? Norma geral anti-elisão. Beleza. Antes de explicar a anti-elisão, eu quero passar para vocês aqui uma coisa interessante. O que é elisão fiscal? O que é evasão fiscal? O que é elusão fiscal? Ou ilusão ineficaz, né? Beleza. Tá. Professor, o que vem a ser elisão fiscal? Primeiro, elisão fiscal é algo perfeitamente permitido e autorizado em lei. O nosso sistema tributário ele é complexo. Então, a elisão fiscal nada mais é do que, né, o contribuinte, né, claro, assessorado pelo contador e pelo seu sistema jurídico, né, ele tenta aproveitar as brechas na legislação tributária no sentido de você efetuar o quê? O seu planejamento tributário. Aí, ó. Então, isso aqui, ele é legal. Tá? Ele é legal, ele é permitido. Eu falo isso porque eu já tive oportunidade de fazer isso, né?
diversas vezes, tá? Eu já fiz isso diversas vezes, né? Tá certo? Vou trocar aqui o canetão aqui, tá? Eu já fiz isso na LAC diversas vezes, né? Não só na LAC, né? Já tem outros negócios aí, já tive negócio de Subway, né? Então já, principalmente aí no enquadramento do Simples, né? Então, elisão fiscal é totalmente permitido, tá? Então é quando você pega as brechas, né, na legislação e você utiliza a seu favor. Você não está fazendo nada de errado. É o planejamento tributário, tá? Aí o que acontece? A pessoa fica na defensiva. Agora, quando você exerce esse item, que é o item da evasão fiscal, tá? Evasão fiscal, aí sim é um crime, né? Fraudulento, né? Meios ilícitos, né? Professor, quando que você faz a elisão fiscal? O cara vendeu 100 mil, pediu para colocar na nota 20 mil. Ocorreu uma evasão fiscal? Não ocorreu o fato concreto, é o meio ilícito, notas fiscais fraudulentas, né? Então é diferente. Então, elisão fiscal e evasão fiscal. Beleza. Elusão fiscal ou ilisão unifiscal. Negócio jurídico mais simulado, né? Então, você tem um negócio jurídico, né? Que você faz ali só para você simular lá uma situação fiscal, claro, para ter benefício, né? Professor, o que é permitido então? É a elisão fiscal. Elisão fiscal. Vou bater uma realzona para vocês, cara. Você não passa no concurso dessa magnitude se você não tem na cabeça, de uma forma muito clara, que elisão fiscal é diferente de evasão fiscal, tá? E aí, professor? Vem comigo, vamos lá. Norma geral de anti-elisão, tá? Então você já sabe o que é elisão. Elisão é algo positivo, algo que é permitido em lei, né? Algo que você tenta aí potencializar, né, a sua atuação. Beleza, agora vem comigo aqui. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Tá? Então, o que acontece? Né? Ele tenta falar, não ocorreu aí o fato gerador, né? Observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, aqui está dando autoridade, tá, administrativa, está dando autoridade para o fisco, né, para que o fisco tenha aí medidas anti-elisão fiscal. Tá? Anti-elisão fiscal. Todo esse rodeio, agora eu volto aqui para nós aqui, ó, tá? Vou voltar lá no... Opa! Aqui, ó, beleza? Ó. Do fato gerador. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, do tributo, né, ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, conforme determinado em lei específica, né? Então, que esse cara aqui, você tem que escrever aí, que isso aqui é prática anti e lisão fiscal. Anti-elisão fiscal. Tá? Nós sabemos que a elisão ela é permitido, mas quando a autoridade aí, né, ele poderá desconsiderar os negócios, né? Ah, não, né? Você houve uma transferência de titularidade simplesmente para ocultar o pagamento do tributo, por exemplo, a constituição do crédito tributário. Então é um mecanismo que tem assim, sujeito passivo. Antes de entrar sujeito passivo aqui, vamos no CTN. Vamos ver o que diz o CTN. Não tem jeito, a gente vai fazer essas duas, né? Sempre, ó, sujeito passivo aqui, ó, sujeito ativo, beleza? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para apresentar o nosso módulo de legislação específica para o concurso do município de Cuiabá, para os cargos de auditor fiscal e auditor público. Eu, professor Lac, eu estou gravando aqui uma série de aulas, né, especificamente para este concurso, e nós temos 3 leis específicas do município. Primeiro, Lei Orgânica do município de Cuiabá, o Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, que é a LC 93, e também a Lei Complementar 43, que é o Código Tributário do município de Cuiabá.
Eu estou gravando nessa aula, exatamente nesse momento aqui, estou na parte aqui de administração fiscal. O que você vai receber aqui nessa entrega aqui? Tá vendo aqui, ó, esse aqui é o CTM, aliás, né? Nós temos a parte das disposições preliminares. Essa parte aqui é uma revisão que eu vou estar fazendo com vocês do Código Tributário Nacional. Cada título é uma aula específica. Cada título é uma aula específica. Nós temos o livro 1, que diz respeito às normas do procedimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, aula sobre unidade fiscal de Cuiabá, escrita, documentação, cobrança, recolhimento de tributos, devolução do indébito e assim por diante, né? Cada aula especificamente. E o importante também é o livro 2 das receitas municipais, disposições gerais dos tributos. Essa aula dos impostos nós iremos dividir em 3 aulas, que a gente vai falar do ISS, do ITBI e do IPTU. Também taxas, vão ter mais aulas aí divididas. Ou seja, esse curso de legislação municipal, com todo esse conteúdo, estou fazendo uma promoção para a galera aí, apenas R$ 80. R$ 80, clique aqui embaixo que você vai ter acesso a esse módulo especificamente. Bacana, pessoal? Então vem estudar conosco aqui na LAC. Valeu, tchau!